Boa noite a todos. Falaremos hoje sobre as referências bibliográficas perante as regras da ABNT. Vamos estudar como devem ser as referências bibliográficas no trabalho científico, de acordo aí com as regras da ABNT, ali na NBR 6023. Como é que diz a NBR 6023 quanto à formatação das referências? Com relação ao alinhamento, ela sempre deve ser alinhado à esquerda. Então não é nem centralizado e nem à direita, e sim à esquerda. O espaçamento entre linhas, entre uma referência e outra, deve ser no formato simples. A fonte, nós já estudamos sobre a questão do tipo de fonte, né? Nas referências também deve seguir ou a Times New Roman ou a Arial no tamanho 12. Com relação à organização das referências bibliográficas. Com relação à organização, elas sempre devem estar ordenadas de forma alfabética. Não devemos nunca numerar as referências, uma embaixo da outra, de forma alfabética. E entre uma referência e outra, devemos ter um espaço de uma linha em branco em cada uma das referências. O local para inserção dessas referências é após o capítulo ou na conclusão do trabalho. Então, as referências bibliográficas devem sempre estar ali alinhadas à esquerda, um espaçamento simples, utilização da fonte padrão, que é a Times New Roman ou a Arial, e organizadas sempre de forma alfabética, não utilizando ali a numeração. Vamos ver agora alguns exemplos de referências bibliográficas. Primeiro exemplo, quando a gente pega uma referência bibliográfica de um livro. Então, a gente vai fazer uma citação, por exemplo, no nosso trabalho de conclusão de curso, e utilizar um livro como referência. As referências bibliográficas sempre devem ser neste formato. Primeiro, a autoria. Segundo, o título do livro. Terceiro, a edição daquele livro. Quarto, a cidade, o local onde foi feita a edição. Quinto, a editora que fez ali a edição do livro, responsável pela edição. O ano da edição do livro e a página onde aquela referência bibliográfica foi feita. Quando eu digo referência bibliográfica, não trechos que eu pego de algum livro, de algum texto, de algum artigo para inserir no meu trabalho. Quando eu pego referências de um outro autor, eu devo citar ali a fonte do meu trabalho. Com relação à autoria, as regras da ABNT determinam que seja desta forma. Primeiro, o sobrenome, sempre em caixa alta, seguido de uma vírgula e as iniciais do nome. Então, se fosse, por exemplo, um livro, vamos colocar um livro de direito, né, de Maria Helena Diniz. Colocaríamos Diniz e depois ali as siglas de Maria Helena, MH. Então, Diniz, vírgula, M.H. Depois eu coloco um ponto e eu vou escrever aqui o título do meu livro. No caso, Gestão da Inovação Tecnológica. Esse título vai sempre estar grafado ali com negrito, assim como está aqui no exemplo. Após isso, vou colocar a edição, essa é a primeira, segunda edição do livro, a cidade, o local onde foi feito esse livro, no caso, Barueri, a editora responsável por essa edição, no caso, a Anoli, né? O ano desta edição, neste exemplo 2008,
e a página responsável pela citação bibliográfica. Então, se eu verifiquei um conceito que eu quero colocar no meu trabalho, e esse conceito está na página 200 do meu livro, na referência bibliográfica eu sou obrigado ali a inserir a referência bibliográfica com a paginação daquela referência. Então, esta é a forma de referência bibliográfica de livros. Agora, vamos pegar um exemplo de um livro com tradutor. Então, vamos supor que numa eventual referência, né, é feito uma referência de um livro não brasileiro, né, com uma tradução. Aqui, no exemplo, segue basicamente a mesma regra, com apenas uma diferença do exemplo anterior. Vou seguir o autor do livro da mesma forma. O sobrenome, o último nome dele, em caixa alta, vírgula, e as iniciais, né, no caso, que nem foi feito aqui no exemplo. Tá? Depois, o título do livro, da mesma forma, em negrito. Depois, aí sim vem a diferença, que eu tenho que colocar de quem que é a tradução. Então, depois do título, coloco um ponto e coloco tradução e o nome do tradutor. E o restante segue a mesma forma. Segunda edição, Porto Alegre, o nome da editora, no caso aqui Artmed, o ano da edição, 1998, e a página onde está aquela referência. Lembrando que sempre que tivermos dois autores, como temos aqui, né, é colocado os dois autores um do lado do outro. Então, aqui no caso, o primeiro sobrenome, depois seguido da sigla do nome, ponto e vírgula e o nome do segundo autor. Também tudo em caixa alta e depois a sigla do nome desse segundo autor. Então, para livro, essa é a regra geral, né? E quando há uma tradução, é a mesma metodologia, com a diferença de que eu tenho que inserir o tradutor daquele livro. Quando eu vou fazer uma citação de uma dissertação, né? Então, na internet há diversas dissertações que vocês podem utilizar aí no trabalho de conclusão de curso. Percebam que a regra da autoria sempre vai ser a mesma, tá? Então, no caso de dissertação, vamos inserir aqui o primeiro nome, né, que é o sobrenome do autor daquela dissertação, seguido da sigla do nome dela, né? Então, pousinho, A.C.Z. Depois o título da monografia, título da dissertação, material didático para capacitação de fonoaudiólogos no tratamento das alterações da fala na difusão velofaríngea. O ano que foi feito essa dissertação, no caso aqui 2017, né? A quantidade de folhas daquela dissertação, no caso aqui 155 páginas dessa dissertação, o tipo dela, né? E o grau daquela dissertação. No caso foi uma dissertação para um mestrado, né? Então dissertação, mestrado em distúrbios das comunicações. A instituição onde foi feita aquela dissertação, no caso a Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Então está aqui a instituição de ensino. O local, no caso aqui Bauru, e a data, né, onde foi feita aqui a defesa, né, o ano onde foi feita a defesa. Por que há essa diferença, né, do ano de depósito e do ano de defesa? O ano de depósito é quando o aluno ou os alunos entregam a dissertação para a universidade. Depois, né, pode ser que feita a entrega em um ano e a defesa, a apresentação daquela dissertação é feita no ano seguinte, né?
Por exemplo, na minha época, eu apresentava a dissertação no ano seguinte à data que eu entreguei a dissertação propriamente dita. Tá? Mas nesse caso do exemplo, não. Foi feito o depósito em 2017, né? E a defesa também foi feita em 2017. Para teses, né, utiliza-se também a mesma formatação. Né? O nome do autor, né, também da mesma forma. Né? A forma aqui em negrito também, aqui no caso é uma tese de origem americana. Né? Então, tem o título aqui em negrito, mesma situação. O ano, a quantidade de folhas, né? A diferença aqui, né, é que a tese é utilizada para doutorado. Tá? O nome tese é utilizado para doutorado. E a dissertação aqui para mestrados. Né? Então, mestrado de estudo, aí a dissertação. Se é um doutorado, é utilizado o termo tese. Né? Foi feita essa tese de doutorado de ortodontia na Faculdade de Odontologia de Bauru, em São Paulo, em 2018. Então, mesma situação. Sobrenome, nome, aí tem o título em negrito, e tem que ser nesta ordem, tá, pessoal? Então, nome, depois vem a sigla, né, do nome, então, sobrenome, vírgula, sigla do nome. Depois vem o título da tese. Depois, o ano, né, que foi feito o depósito. Depois, a quantidade de folhas desta tese. Né? Depois, em qual tipo, né? No caso aqui, tese do doutorado de ortodontia. A instituição de ensino, né? A Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, a cidade, né? O local onde foi feita a defesa, e a data em que a defesa foi realizada. Tá? Então, essa é a diferença de referência bibliográfica, né, para dissertação e tese. Aí vocês vão perguntar, professor, onde que eu procuro isso? Na internet, principalmente nas universidades públicas, há vários anais de publicação de diferentes teses ou dissertações, né, e até de trabalho de conclusão de curso. Então é importante, vocês podem buscar também na internet outras teses dos temas que vocês escolheram para estar desenvolvendo ali o trabalho. Tá? Então é importante ter essas regras aí da ABNT. Tá? Continuando, vamos ver agora aqui como eu faço uma referência bibliográfica, né, uma referência em um trabalho de conclusão de curso, quando vocês vão citar um outro trabalho de conclusão de curso. É possível eu utilizar um outro TCC, um outro trabalho de conclusão de curso, fazendo uma referência no meu trabalho? Pode, não tem problema algum. Como eu falei, na internet também há outras locais onde são publicados esses trabalhos e é público, então vocês podem utilizar. Né? E se vocês forem citar algum conceito desses trabalhos de conclusão de curso, dessas teses, dessas dissertações, vocês têm que fazer a referência corretamente. Né? Para trabalho de conclusão de curso, né, é utilizado da mesma metodologia também, né? Então, primeiro o título, né, o autor com o sobrenome em caixa alta e depois o nome, né, em formato de sigla. Então, aqui Oliveira, no caso, vírgula T, que é o primeiro nome, e depois L, que é o segundo nome. Depois o título, também tudo em negrito, da forma que está aqui, né? Somente a primeira letra maiúscula, o resto tudo minúsculo, da forma que está aqui. Tá? O ano, né, onde foi feito o depósito, a quantidade de folhas daquele trabalho, depois onde ele foi, que tipo que ele é e de qual curso que ele foi apresentado,
no caso, trabalho de conclusão de curso, graduação de odontologia. É a instituição de ensino, Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo e a cidade. Essa diferença entre TCC, dissertação e tese, acredito que deve ter ficado claro para vocês, né? Tese é utilizado para doutorado, dissertação utilizado para mestrado e trabalho de conclusão de curso para as graduações. E também para vocês que estão fazendo curso técnico, também é utilizado o termo trabalho de conclusão de curso. Então, toda vez que vocês forem buscar algum outro TCC e vão citar conceitos deste trabalho no trabalho de vocês, a referência bibliográfica tem que ser feita desta forma, né? Autor, título, em negrito, o ano que foi depositado aquele trabalho, né? A quantidade de folhas do trabalho de conclusão de curso, o tipo desse trabalho, que no caso do TCC da graduação de odontologia, a instituição de ensino e a cidade. Então, se fosse, por exemplo, um trabalho de vocês, né, seria a sigla e o nome e o sobrenome de todos os integrantes do trabalho, depois o título do trabalho de vocês, por exemplo, reforma trabalhista, né, o ano, no caso vocês vão apresentar esse trabalho em 2021, a quantidade de folhas do TCC, né? Depois o tipo desse trabalho, que no caso vai ser trabalho de conclusão de curso, tem o serviço, curso técnico de serviços jurídicos, Centro Paula Souza, né, ETEC Getúlio Vargas, e a cidade, São Paulo. Então, essa é a forma de uma citação de uma referência bibliográfica de um trabalho de conclusão de curso. O próximo que a gente vai ver hoje, e o último da aula de hoje, é quando vocês vão fazer uma citação, vão fazer uma referência bibliográfica de um artigo de jornal. Um artigo de jornal convencional, não eletrônico, tá? Um artigo de jornal físico mesmo. Então, para artigos de jornais convencionais, a citação é feita desta forma. Primeiro, o responsável, o autor daquele artigo, né, e sempre seguindo a mesma metodologia. Sobrenome, vírgula e a sigla, J. Se tem mais de um sobrenome, né, então é o último sobrenome aqui, né, depois J. que é o primeiro nome, e as outras letras ali que identificam o nome completo daquele autor. Depois, aqui muda um pouquinho, né, o título, né, o título daquele artigo, e aqui não tem negrito no título. O que vai ser negrito no artigo de jornal é de qual jornal que ele foi extraído. No caso aqui, é um artigo cujo título é A Fragilidade em Idosos e a Saúde Local, retirado do jornal Folha de São Paulo. A cidade, no caso São Paulo, o ano de publicação é o ano 97, e no início de todo o jornal tem ali, na parte superior direita, tem o ano daquele jornal. Não é o ano atual, mas sim o ano de publicação, tá? É o ano 97 daquele jornal, daquela Folha de São Paulo, né? A numeração, também isso tem tudo na primeira folha do jornal, tá? Caso número 32.420, tem que é o número da publicação daquele jornal, a data que ele foi publicado e qual caderno ele foi publicado, né? Alguns jornais antigos, né, tinha esses vários cadernos, né, como o Estadão, a Folha de São Paulo, então é importante também mencionar onde foi tirado. Hoje isso é muito pouco utilizado, essa forma de citação de jornal convencional, porque a maioria dos jornais estão aí, a gente sabe, na forma digital, tá? Depois a gente vai ver também como se faz a citação de jornais eletrônicos, tá? E com isso, então,
a gente encerra essa primeira aula sobre referências bibliográficas. Tem outras formas de referência que a gente vai estudar ainda, tá? Este material eu vou disponibilizar também para vocês no Microsoft Teams. Então, vimos na aula de hoje as 6 primeiras formas de realização de referência bibliográfica, né? A primeira de livro, a segunda de livro com tradutor, né? A terceira dissertação, depois vimos a tese e o trabalho de conclusão de curso e, por último, artigo de jornal convencional. Vimos também a diferença entre trabalho de conclusão de curso, tese e dissertação. Dissertação para mestrados, tese para doutorado e trabalho de conclusão de curso para os cursos superiores de graduação e também para os cursos técnicos. Tá? Gostaria de pedir a todos sempre que frequentem as aulas do Microsoft Teams, tirem suas dúvidas, estou sempre online para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês têm sobre o tema de cada aula. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.